Amém. Os irmãos podem se sentar. Queria convidá-lo a abrir a sua Bíblia no texto de Isaías, capítulo 12. E a gente faz a leitura. Logo depois da leitura, nós oramos, consagramos também ao Senhor os dízimos e ofertas que foram dedicados a Ele em consagração nesse momento. Mas Isaías, capítulo 12, é o texto para nossa reflexão e aprendizado aqui pela manhã. Hoje as salas de escola dominical começaram. Eu não sei se você teve a oportunidade, mas esse culto aqui ele está ligado à escola dominical. A ideia é que você venha às 10 horas, participe de uma sala da escola dominical e possa estar aqui com a gente adorando ao Senhor, tá bom? No boletim você tem mais informações das salas, dos lugares, e pode participar no próximo domingo. Estamos começando. Isaías capítulo 12. Os louvores hoje tiveram uma grande conexão com a mensagem. E não foi nada combinado, né? Primeiro cantamos: todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, né? Imergir o seu coração, né? Depois cantamos: foi poder para salvar? Qual foi? Não, antes. Deixa eu colocar no YouTube aqui para ver. Que seja conhecido em toda a terra que a gente... Poder para salvar. Poder para salvar, isso aí depois. Depois cantamos Poder para salvar. E tem uma parte nessa música que é um brado, né? Como é que diz assim? Toda vez eu me embaralho com música. Mas, oi? Seja conhecido na terra, possa o mundo ver brilhar a luz. Possa o mundo ver brilhar a luz, né? Cantamos para a glória do Senhor Jesus. Amém? Acertei. Quem sabe domingo que vem vai ser minha estreia aqui no louvor. Eu vou ver se a gente combina aí. Então, Isaías, quando você lê aqui o capítulo 12, você vai ver que, de alguma forma, as músicas estavam tão conectadas com esse texto aqui. É um cântico, inclusive, é um salmo, é uma oração que o profeta Isaías faz. A gente vai aprender um pouco sobre a estrutura do livro de Isaías, que, a meu ver, é muito útil para quando a gente for ler a Bíblia e ler Isaías em outros momentos, como também entender por que o capítulo 12 está aqui. Porque essa doxologia, que eu estou chamando o tema desse sermão como a doxologia da salvação. Como Isaías capítulo 12 é uma grande doxologia a respeito da nossa salvação. É um cântico, é uma oração, é bem pequenininho, e ele diz assim: orarás naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação. Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós com alegria tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez grandes coisas, ou coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Você pode ler comigo, todo mundo em voz alta assim? Vai ficar bem memorizado quando ele diz, vamos lá juntos: orarás naquele dia, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me consolas. Eis que Deus é a minha salvação.
Confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico. Ele se tornou a minha salvação. Vós, com alegria, tirareis água das fontes da salvação. Direis naquele dia: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, tornai manifestos os seus feitos entre todos os povos. Relembrai que é excelso o seu nome. Cantai louvores ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, ó habitante de Sião. Amém. Vamos orar. Senhor, lemos a Tua palavra aqui, ó Pai. Nos ajuda. Abre a nossa mente, o nosso coração. Que a Tua salvação seja operada em nós, hoje aqui. Para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Dedicamos também nossa vida. Sabemos que o Senhor não quer o nosso dinheiro só. Mas dedicamos a Ti como gratidão, dízimos, também ofertas, que o Senhor reine e governe sobre as nossas finanças. Nos ajuda também nesse assunto, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Isaías, capítulo 12. Isaías é talvez um dos profetas favoritos de muitos cristãos, especialmente a partir do capítulo 40, porque Isaías está dentro daqueles profetas maiores, porque a sua profecia ela é muito grande. O profeta Isaías provavelmente profetizou ou exerceu seu ministério durante aproximadamente 60 anos ou um pouco mais. Ele, no seu capítulo 1, logo vai nos dizer que a sua profecia ela passou por 4 reis em Judá. Quando a Bíblia está falando que é em Judá, quer dizer que é no reino do sul. Sempre eu trago essa lembrança para a gente aprender na palavra que o reino de Israel foi dividido entre reino do norte e reino do sul. Alguns profetas profetizaram no reino do norte, como Amós, Oséias, por exemplo, e outros profetizaram no reino do sul. Isaías foi desse que profetizou no reino do sul. É uma profecia, até é chamado por um teólogo de um profeta urbano. Profetizou em Jerusalém e conviveu com 4 reis durante o seu ministério profético, que ele fala logo no capítulo 1, e a visão de Isaías foi no reinado de Uzias, Jotão, Acais e também no reinado de Ezequias como reis de Judá. Esses 4 reis, nós lemos aqui no início que no capítulo 6, a revelação, o chamado de Isaías foi justamente quando o primeiro rei morreu, o rei Uzias. Parece que essa mensagem tem algo a dizer para nós, porque o reinado do rei Uzias foi um reinado de muita estabilidade. Hoje em dia, uma presidência num país que dure muitos anos, um governo que dure muitos anos, é visto como algo muito perigoso. Mas naquela época era o contrário. Um governo que durava anos era visto como algo bom, seguro, estável, diferente quando havia um rei, depois de 4 anos outro rei, depois de poucos anos outro e outro e outro. Geralmente quando a Bíblia vai relatando esses momentos é porque havia muita instabilidade e insegurança dentro do povo de Deus, Israel, no Antigo Testamento. Então, no ano da morte do rei Uzias, que foi um rei que governou aproximadamente por 50 anos, e esse rei buscou a Deus, e esse rei livrou o reino de Judá de muitos descaminhos do reino do norte, lá de Israel. Esse rei, quando morreu, parece que houve uma grande instabilidade no coração de Isaías, e é quando ele diz que viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Deus apareceu para ele
e ele se prostra diante de Deus, porque ouve até os anjos e todos adorando ao Deus grandioso e excelso, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E quando Deus chama Isaías para ser profeta, Isaías diz: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas a tarefa de Isaías não era fácil. Capítulo 6 diz que Isaías ia profetizar e o povo não ia ouvir, não ia entender, e o coração deles não seria quebrantado, na verdade seria endurecido. Jesus fala em Mateus capítulo 13 como sendo o próprio cumprimento pleno dessa profecia que foi vivida um pouco aqui por Isaías no reinado do sul, em Judá e em Jerusalém. Então Isaías passou pelo reinado de Uzias, Jotão, Acais e Ezequias. E o livro de Isaías vai, de alguma forma, correspondendo a esse tempo que está passando dentro do reino do sul, dentro de Judá. O que acontece é o seguinte: do capítulo 1 ao capítulo 5, Isaías contextualiza o momento que o povo de Deus estava vivendo lá no reino do sul. Qual era o momento? O momento era o seguinte: Isaías no capítulo 1, Deus fala assim: era melhor que fechassem as portas do templo e ninguém entrasse para me adorar. Esse era o momento, essa era a contextualização da mensagem de Isaías. Não é o mundo que está perdido. Quem está perdido são os santos. Não é a Assíria, não é o Egito. Quem está perdido são vocês, somos nós, que somos o povo de Deus na terra. Capítulo 1 ele diz: melhor que fosse se fechasse as portas do templo e não houvesse mais culto, porque o culto de vocês chega à minha presença não mais como um aroma suave, mas chega a causar náuseas, vontade de vomitar, chega como coisa imunda, inaceitável na presença do grande rei que é santo. O que Isaías está falando é que o povo, naquela época, ele vai contextualizar isso, do capítulo 1 ao capítulo 5, o povo, nesse momento, ele buscava, de fato, os eventos, os sacrifícios, as coisas exteriores à lei. O que isso quer dizer? O povo estava lá no culto, o povo estava lá oferecendo sacrifício, o povo estava lá dando dízimo ao Senhor, o povo estava lá, de alguma maneira, fazendo as observâncias religiosas, mas o coração distante. Como, por exemplo, estava lá cultuando a Deus, adorando a Deus, mas durante a semana vive uma vida como se não conhecesse a Deus. Estava lá buscando a Deus com a família, mas durante a semana tem traído a esposa com outras mulheres. Estava lá buscando a Deus dominicalmente, mas durante a semana tem traído a Deus através da sua própria promiscuidade e adultério. Estava lá buscando a Deus, mas durante a semana está se prostrando diante da faculdade, diante da pressão do trabalho, diante do Deus Mamon. Estava lá buscando a Deus no culto, mas durante a semana estava se consagrando ao Deus Baco, ao Deus do vinho, à cachaça, às festas mundanas e por aí vai. E Deus está falando aqui em Isaías o seguinte: isso é inaceitável. Não pensa que você vai enganar a Deus, porque é uma pessoa boazinha, observa direito os padrões da religião, mas dentro do coração vive distante de Deus. Não pensa que você vai enganar a Deus. Você pode enganar ao seu cônjuge, ao seu namorado, à sua namorada, ao seu amigo, aos seus pais, mas a Deus nenhum de nós pode enganar. Nenhum. Aí no capítulo 6, nos é relatado a grande visão que Isaías vai ter do Senhor e o seu chamado. E aí, a partir do capítulo 6, nós vamos ter uma nova porção, que é justamente onde nos encaixamos aqui hoje pela manhã. Capítulo 7 ao 12,
essa porção de Isaías possivelmente diz respeito ao reinado de Acais em Judá. E o que estava afligindo o povo nessa época era o seguinte: a Síria, não a Síria, Síria, se juntou com o reino do norte, Israel, para derrotar a Assíria. E o que acontece é que o rei do norte lá, e Síria, chamou Judá, através de Acais, para fazerem uma aliança e derrotarem a Assíria. A Assíria era o grande império da época. É a Assíria que vai dominar e destruir todo o reino do norte lá de Israel. O que acontece é que o rei Acais, quando ouve o convite para uma aliança, ele busca conselho. E Isaías vai lá no rei Acais e vai dizer o seguinte para ele: não entre em aliança com os povos que não buscam a Deus aqui na terra. Não faça aliança e acordos contra a Assíria, porque o livramento de vocês não vem de Israel, do reino do norte, não vem das forças do seu próprio exército, não vem do poderio econômico e político que pode se estabelecer nessa aliança, mas o livramento e a salvação de vocês vem de Deus, o Deus do único, o Rei dos Reis, que é excelso e grande. É somente dele que vem a nossa salvação. E Isaías fala, a partir do capítulo 7 ao capítulo 12, a respeito dessa salvação, mas não apenas com a tônica de um livramento secundário, não apenas com a tônica de um livramento para uma situação específica que estava acontecendo lá naquele momento, mas Isaías fala a respeito de um grande livramento, maior do que aquele econômico, político, social, maior do que qualquer tipo de opressão humana. Isaías, quando vai proclamar o livramento de Deus, ele proclama o Evangelho, ele proclama a grande salvação, ele proclama a história imensa, grande, que Deus está realizando na terra, chamada de redenção, a vinda do Senhor Jesus, a presença de Deus encarnado aqui entre nós. Isaías, olhando para um momento difícil, momento de grandes tentações, seduções na vida do Reino do Sul, para fazer acordo e confiar no poder dos homens, ou no poder das alianças, ou no poder dos amigos e das pessoas que estão ao nosso redor, chama o povo de Deus a confiar no Senhor. E a confiar no Senhor porque a nossa história não se limita apenas a essa terra. A confiar no Senhor porque a nossa história está conectada a uma história muito maior do que essa. A confiar em Deus porque a nossa história não é uma história de acordos políticos, econômicos, amigos, relacionais, não é. Confiar em Deus porque a nossa história é uma história com um Deus Criador do universo e que nos fez a sua imagem e semelhança para o adorarmos e darmos glória a Ele constantemente. Isaías chama o povo a adorar a Deus e a se conectar com essa grande história. Ele faz isso do capítulo 7 ao capítulo 12. Segura essa parte, mas só por uma questão de aprendizado. A partir do capítulo 13 até mais ou menos o capítulo 39, ou do 13 ao 35, o profeta Isaías traz uma série de profecias sobre todas as nações da terra. No capítulo 35 há um outro cântico, feito esse do capítulo 12. Do capítulo 36 ao 39, Isaías fala de uma maneira bem histórica a respeito do reinado de Ezequias, que foi um rei que andou com Deus e que Deus livrou o povo das mãos da Assíria através desse rei, somente porque ele buscou a Deus. Por isso, não por causa dos acordos, mas porque ele buscou a Deus. Depois, a partir do capítulo 40, Isaías, que eu acho que é a parte preferida nossa, Isaías começa a falar do Evangelho de uma maneira tão poderosa até o capítulo 66. Isaías fala do Evangelho ao povo que 100 anos depois da sua morte seria levado cativo e escravo pelo reino da Babilônia.
Isaías fala do evangelho ao povo que depois de 70 anos de cativeiro babilônico iria voltar para a terra e reconstruir. E quando ele chama esse retorno, ele não fala somente de um retorno humano, físico, político, econômico, social, mas ele traz a ideia de um grande retorno quando Jesus Cristo voltar e restaurar a terra, quando novos céus e nova terra se estabelecerão aqui entre nós. A partir do capítulo 40 ao capítulo 66, você lendo Isaías, você vai ver, talvez isso é uma questão assim, que eu vejo muito forte. A maior proclamação do Evangelho, a mais clara proclamação do Evangelho de Jesus no Antigo Testamento. Só que se você folhear, você por favor, vai lá no capítulo 7, que você vai ver comigo algumas coisas assim, muito importantes. Isaías fala sobre o julgamento da Assíria, a coalizão entre Síria e Israel, a destruição da Samaria, a invasão de Jerusalém, o cerco, mas também o julgamento e a restauração da Babilônia, que vai ecoar lá na frente. Isaías, veja que coisa tão profunda, tão grande. Isaías viveu 750 anos antes de Jesus, e as suas palavras vão ecoar lá na ilha de Patmos, quando João recebe a revelação do Apocalipse e termina a partir do capítulo 18, dizendo: caiu a grande Babilônia, e fala sobre a volta de Jesus, em que a terra toda será restaurada. Isaías, 750 anos antes de Cristo, ecoa a sua voz até quando Jesus Cristo voltar e houver de fato a consumação dos séculos. E essa história, ou melhor, e nós fazemos parte, é dessa história que Isaías está fazendo, está contando aqui. Capítulo 7, versículo 14. Veja que o momento em que Israel e Síria estão fazendo um acordo. Deus fala contra eles. O rei Acá está ouvindo a voz de Deus. E aqui no versículo 14, ele vai dizer o seguinte: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Ah, rei Acá, você não quer um sinal não? Pois Deus vai lhe dar. Qual é o sinal, irmãos? Você pode ler? 7:14, qual é o sinal? Eis... Você já ouviu falar dessa história ou não? Sim ou não? Se chamará o quê? Mateus capítulo 1, verso 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Veja capítulo 9. Capítulo 9, capítulo 7, capítulo 9, depois o capítulo 11. No meio desse momento e das profecias que Isaías está recebendo aqui do Senhor. Veja se você conhece essa história aqui de alguma forma. A terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Conhece essa história ou não? Mateus capítulo 4. Terra de Naftali, terra de Zebulon, brilhou. Luz para os gentios, luz para todos os povos. Conhece a história ou não? Ele fala assim, ó: Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível essa terra de Zebulon e Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão. Que lugar é esse? Galileia. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Que luz é essa? Versículo 6. Leia comigo aí, por favor. Veja que negócio. O que é que diz aí o verso 6? Por quê? Eu tenho certeza que as pessoas que estão acompanhando esse culto aí pelo YouTube não ouviram. Você pode ler aí para eles ouvirem, serem abençoados também. Isaías capítulo 9,
versículo 6. O que é que diz aí? Porque e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o meu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. Você conhece essa história? Um menino que nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e ele tem um nome que é Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Veja no capítulo 11, qual é a resposta de Deus para aquela situação lá do rei Acais, juntamente contra a Síria e também contra Israel e Síria naquela aliança. Veja qual é a resposta de Deus para aquela situação. A resposta de Deus para aquele momento turbulento, político, econômico, social, de desamparo, inclusive ameaça de uma situação de crise mesmo econômica, falta de comida, destruição da nossa nação. Veja qual é a resposta de Deus, capítulo 7, capítulo 9, agora capítulo 11, versículo 1. Você conhece essa história aí também? O que é que ele diz? Pode ler bem forte. Um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor. O Espírito de sabedoria e de entendimento. O Espírito de conselho e de fortaleza. O Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres, decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Versículo 9, veja o que ele diz: não se fará mal nem dano algum em todo o meu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como que, irmãos? Como as águas cobrem o mar. E sabe por que estamos aqui? Porque no versículo 10, Isaías, mais de 700 anos antes de Jesus, falou assim: naquele dia, as nações recorrerão à raiz de Jessé, que está posta por estandarte dos povos, e a glória lhe será a morada aqui na terra. De repente, Isaías, no capítulo 12, finaliza essa parte da profecia, trazendo um cântico, uma oração. Nós podemos chamar isso de uma doxologia. Veja que Isaías está o tempo inteiro, e eu preciso falar isso para você, o texto bíblico não é apenas para um aprendizado teórico, não é apenas para a gente aprender a história do povo de Israel, mas todo o texto bíblico está nos apontando para Jesus, o nosso Salvador. Isaías faz isso de uma maneira assim, muito profunda, muito forte. Ele fala do Messias, dizendo que ele é o ser humano ungido pelo Espírito Santo, no capítulo 11, como nós lemos aqui, versículo 2. A sua divindade está confirmada. Esse filho, ele tem nome de Deus, ele é chamado de Deus Forte, ele é chamado de Maravilhoso Conselheiro, ele é chamado de Pai da Eternidade, ele é chamado de Príncipe da Paz. Ele também é o divino juiz, capítulo 11, versículos 3 e 4. Ele é aquele que tem uma flecha polida e pune os ímpios aqui da terra. Ele é uma luz para o gentio, ele é uma aliança para o seu povo, ele é a testemunha do povo de Deus, ele é o seu pregador,
ele tem o seu caráter provado como ser humano, como um filho, como um menino. Ele é a raiz da linhagem de Davi, que vem como um rebento e um renovo da linhagem de Jessé. Ele é o rei, ao mesmo tempo que é um servo. Ele é aquele que leva os nossos pecados, a nossa culpa esteve sobre ele, e é carregado como um cordeiro mudo para o matadouro. Ele é o Messias, mediador da aliança, conhecido como aquele que é humano e divino, referido por nomes, imagens, símbolos e metáforas, como sempre foi, sempre será, Emanuel, Deus conosco. Isaías está falando sobre esse Jesus, que um autor chamado Van Groningen está citando aqui. Jesus. Quando ele finaliza essa parte, vem um cântico. Capítulo 12 é o que nós poderíamos chamar de uma grande doxologia. É uma palavra de glória, é uma palavra de cântico, é uma palavra de adoração, é uma grande expressão de glória e de louvor, não ao rei fulano ou ao rei beltrano, não ao sistema econômico que está sendo desenvolvido, nem mesmo a uma nova tecnologia que vai lhe dar uma cura ou que vai lhe dar um aumento salarial. Não é uma doxologia feita a qualquer tipo de governo humano, não, nada disso. Essa é uma doxologia que é feita porque nós fomos salvos por Deus. É um cântico, é uma glória, é um louvor que é entoado a um Deus que nos salvou da sua própria ira, de um Deus que nos salvou da morte e do inferno, de um Deus que nos salvou não apenas do poder da Assíria e que nos livrou dos povos aqui da terra, mas um Deus que nos livrou das mãos dele mesmo, como reto juiz que há de punir os ímpios aqui na terra, e nos salvou da sua ira. Ele nos salvou da sua ira, ele nos confortou da sua ira, ele nos libertou. E o que acontece é que a nossa vida enquanto salvos, a nossa vida enquanto povo de Deus aqui na terra, é uma vida de louvor, uma vida de cântico, uma vida de adoração, uma vida de glória ao Senhor que nos salvou. O que acontece é que a nossa vida enquanto povo de Deus é uma vida de completa rendição e adoração. E é interessante porque logo após toda essa grande proclamação, Isaías termina de forma poética, com uma oração que poderíamos chamar de um salmo, porque ele é todo desenhado aqui de forma poética, como um cântico que está sendo entoado a Deus. Irmãos, salvação que não produz em nós uma vida de adoração ao Senhor, não pode ser salvação de Jesus. Salvação, teologia e conhecimento de Deus que não produzem em nós uma vida dedicada e consagrada a Deus, não pode ser conhecimento de Deus. Salvação, poder que age em nós, que não produz em nós um coração quebrantado, servo, adorador e proclamador desse Deus aqui na terra, não podem ser, não tem como ser obra de Deus. Isaías termina essa grande proclamação do Evangelho dizendo que o povo de Deus, quando ouve isso, naquele dia, vai orar dizendo: louvado seja o teu nome, graças eu te dou, ó Deus, porque o Senhor me livrou da morte, o Senhor me livrou do inferno e agora eu sou salvo, e dessa salvação fluem rios de água viva que transbordam para que todos os povos conheçam a Deus. É assim que ele vai falar no capítulo 12 aqui, que a gente leu, de uma maneira linda, poética e tão profunda. Doxologia produz vida e vida em abundância. Pastor Augusto Nicodemos finalizou a sua série em Romanos, falando justamente isso.
Romanos capítulo 16, Paulo faz uma grande doxologia diante de toda aquela exposição que o apóstolo Paulo faz, dizendo: glória sejam dadas a Deus, louvor pelos séculos dos séculos sejam dados a Deus. Isaías capítulo 12 faz isso, como os salmos nos colocam também na história de lutas, de broncas, dificuldades que o povo de Deus viveu, mas enquanto caminhavam, enquanto andavam, enquanto viviam as broncas e dificuldades, cantavam a Deus, entoavam, escreviam cânticos de louvor a Deus, ao Senhor. Por isso que, se você pudesse... É tão difícil dividir uma poesia assim, porque ela é um conjunto tão interligado. Mas você olhar para o texto, para a gente poder ir bem sistemático, e ele vai dizer o seguinte, versículo 1, como já citei: nós oraremos, graças te dou, porque o Senhor me salvou. O Senhor me livrou da ira. O Senhor me consola. O fogo que deveria arder para sempre no meu corpo, na minha alma, agora não arde mais, não faz parte mais de mim. A ira do Senhor não está mais derramada sobre mim, porque ela foi derramada sobre o próprio Filho de Deus, que ela será levado como ovelha muda perante o seu matadouro. E isso aconteceu antes da fundação do mundo, mas Isaías está falando 750 anos de conhecer. E o povo de Deus no Novo Testamento diz: nós somos bem-aventurados porque conhecemos de forma completa essa história da redenção de Deus. Deus nos livrou da sua ira, Ele nos salvou. Naquele dia em que o Evangelho e a graça e o poder e a palavra de Deus se abriram para nós e nós nos entregamos ao Senhor. O que acontece com muitos de nós, de um lado, é que ouvimos, e parece que essa coisa nunca entra no coração. Talvez você esteja aqui hoje pela manhã, início de tarde, pensando assim: eu nunca entreguei minha vida para Jesus, eu acho que eu não conheço mesmo essa salvação. Eu gosto da igreja, é uma tradição familiar, eu estou passando uma luta, uma dificuldade, então eu vou lá no culto, alguma coisa aconteceu, alguma coisa traz você aqui. Mas se você não conheceu ainda a salvação, deixa eu dizer para você, meu irmão, a ira de Deus está sobre a sua vida. Ao mesmo tempo em que o amor e a graça de Deus estão sendo proclamados para você, para que essa salvação opere no seu coração e você seja salvo, liberto e viva uma vida plena, alegre, completa aqui na terra. Não é pleno e liberto do poder, da economia, da política, de uma ideologia, para ter uma vida feliz, um reino assim, feliz aqui na terra, viver uma vida plena e próspera. Não é nada disso. Mas uma vida plena pela presença do Espírito de Deus dentro de nós, esse Espírito que é de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e temor do Senhor, para que nós possamos nos deleitar em Deus aqui na terra. Mas tem uma segunda coisa. Nós tratamos a salvação, por outro lado, você que de repente, eu conheço Deus e Jesus, mas nós começamos a tratar a salvação como uma coisa do passado, como um evento único que aconteceu lá atrás no passado, e que não influencia a minha vida hoje, e que não muda o meu coração hoje, e que não interage com a minha relação cultural hoje, não interage com o meu trabalho hoje, não interage com a minha vida acadêmica hoje, não interage com a minha família hoje, interagiu com a minha vida lá atrás. Um dia no acampamento, um dia na igreja, um dia lá na sua casa. Naquele dia a salvação veio, interagiu, mas não mais. Isaías, me perdoe o poder da ênfase, mas Isaías
Está falando de uma salvação que não opera uma única vez, uma salvação que não está limitada apenas a um evento do passado, mas uma salvação que opera no passado, no presente, no futuro, que vive dentro de nós e que está o tempo todo disponível para nos dar uma vida poderosa e alegre e firme aqui na terra. É assim que ele faz nos versículos 2 e 3 aqui. 3 vezes ele usa a expressão da salvação. E nessas 3 vezes ele não está falando de coisas do passado. Veja o que Isaías fala. Ele diz primeiro: Deus é o Deus da minha salvação. Por isso, por causa disso, eu vou confiar, eu não vou ter medo. Essas duas coisas que estão tão interligadas. Ele fala: eu não vou temer, eu não vou viver medroso, mas eu vou confiar, porque Deus é o Deus da minha salvação. Nós somos sacerdotes de Deus aqui na terra, de maneira que a promessa que Deus deu à tribo de Levi ecoa para nós também. A tribo de Levi, lá no Antigo Testamento, no Pentateuco, diz assim: eu sou a herança de vocês. O Senhor é a minha herança. Você entende como é rico e profundo quando dizemos: Deus é a minha herança, Deus é a minha salvação. Você entende? Esse negócio bate dentro de você com a força que leva você a se inclinar diante de Deus, a adorar a Deus e a viver uma vida firme e forte aqui na terra. Deus é a minha salvação. Por causa disso, ele diz, o resultado prático disso é que vivemos uma vida sem temores e confiamos. São 2 elementos que nos perseguem bastante. Um é o contrário do outro: o medo e a confiança. O medo e a confiança. Você acha que vai perder o medo quando adquirir um emprego estável? Você acha que vai perder o medo quando tiver uma boa carreira acadêmica? Quando tiver um dinheiro lá num fundo de investimento que você pode viver a vida inteira postando foto no Instagram e esse dinheiro não vai acabar, como muitos jogadores de futebol fazem quando se aposentam? Você acha que o que vai fazer você perder o medo é ter bons contatos, ter uma rede de relacionamentos profissionais que vai lhe garantir aqui na terra? Você acha que o que vai perder o medo é o seu pai, é a sua mãe, é a sua família? Por quê? Isaías fala que a salvação produz dentro do nosso coração confiança e não temor. Depois ele diz no versículo 2 ainda, ele diz: porque o Senhor Deus é a minha força e Ele é o meu cântico. Sabe por quê? A gente poderia até inverter isso. Ele se tornou a minha salvação por causa disso. Porque Deus é a minha salvação, isso produz em mim, sabe o quê? Força e cântico. 2 coisas que aparentemente são controversas, mas não são. A história das ciências humanas aí vai querer colocar as coisas como sendo diferentes. Uma coisa é você ser forte, outra coisa é você ser poeta. Uma coisa é aquela cidade lá, por exemplo, como falam de Esparta e Atenas lá na Grécia. Esparta era militarizada, Esparta era forte, Atenas era poética, era filosófica. Mas em Deus essas 2 coisas se unem dentro de nós, de maneira que somos ao mesmo tempo fortes, valentes aqui na terra para a batalha. Não gente que vive com temor, acochambrando na vida, arregando quando a coisa aperta, mas gente que vive forte, que supera dificuldades, ao mesmo tempo que consegue entoar um cântico, ter uma vida poética, ter um coração amolecido, sensível. Cântico, força e cântico. Parece que essas 2 coisas são tão importantes. Preguei aqui o ano passado sobre os salmos dos filhos de Corá, e os salmos dos filhos de Corá unem essas coisas de uma maneira tão linda, tão harmoniosa, tão perfeita: a força e o cântico.
a teologia e a poesia, conhecimento de Deus e uma vida correspondente a isso, de louvor e adoração a Deus. Versículo 3, ele diz aqui uma terceira expressão da salvação, que ela vai chegar lá em Jesus, lá no livro de João, capítulo 7, ele diz, você pode ler comigo o versículo 3, Isaías 12, verso 3, veja o que ele fala. Vós, o quê? Como, irmãos? Com o quê? Alegria. Tirareis o quê? Água. Quando é que essa fonte vai secar, irmão? Quando essa fonte da salvação vai secar? Mas sabe o que acontece? Nós secamos quando não buscamos água nessa fonte. Essa fonte não seca. Essa fonte é infinita. Mas nós secamos, nós defiamos, nós embrutecemos, nós vivemos amargurados e ressentidos, nós enfraquecemos, mas essa fonte, ela é infinita. Fonte renovável da vida eterna é a fonte de salvação que Isaías está falando aqui. A água, que era esse sinônimo da vida de Deus no Antigo Testamento, e foi também nas palavras de Jesus, quando ele estava lá na festa dos tabernáculos, no capítulo 7 de João, e havia ali uma fonte jorrando o tempo inteiro, e Jesus fala assim: se vocês crerem em mim, crerem, do seu interior fluirão, o que, irmãos? Rios de águas vivas, ou rios de água viva, fluirão do interior. Nessa doxologia de Isaías, ele diz: com alegria nós vamos tirar força, alento, disposição nas fontes da salvação. É por isso que vida devocional não é pesado, irmãos. A gente às vezes está assim no compartilhar, na pergunta um com o outro, como é que está a sua vida devocional? E a pessoa começa a dizer, eu tenho, eu faço, eu consigo, eu estou tentando, eu frustrei, agora eu estou um sucesso na vida devocional. E a gente vai assim, de um canto a outro, no gráfico da nossa espiritualidade. Mas vida devocional não diz respeito a 30 minutos, 1 hora que você abre a Bíblia e ora. O que ele está falando é de uma disposição de vida alegre e plena, porque está o tempo inteiro se alimentando das fontes renováveis da salvação eterna e infinita de Deus na vida da gente. Uma vida forte, mas também alegre aqui. A partir do versículo 4 e 5, Isaías traz uma série de imperativos de louvor. Ele diz primeiro, por causa dessa salvação toda, nós diremos naquele dia, graças te dou, coração grato a Deus. Nós diremos naquele dia, invocai o seu nome, ou seja, há um clamor pela presença de Deus, um clamor e um grito pela presença de Deus entre nós e dentro de nós. Nós invocaremos a Deus. Quando adoramos aqui dia de domingo, estamos invocando a Deus, mas durante a semana também podemos invocar a Deus para que Deus seja presente em nós e através de nós aqui na terra. Nós invocaremos a Deus. Depois ele fala, manifestai, tornai manifestos os seus feitos entre todos os povos, ou seja, à medida que Deus é a nossa salvação, isso é manifestado dentro de nós de uma maneira profunda, viva, alegre, forte, para que outras pessoas que não conhecem a Deus possam conhecer. Depois ele fala, relembrai que o seu nome, ele é excelso. Quando Isaías está falando essa expressão aqui, excelso no hebraico, é como se ele estivesse dizendo para a gente o seguinte, ele é acima de todos os deuses, acima de todos os reis, acima de todos os governos da terra, ele é muito acima, ele é muito além. Essa expressão mais alta que a gente pode dizer para Deus, ele está acima de todas as coisas aqui na terra. Ele é excelso o seu nome, e ele fala, por causa da salvação, nós devemos lembrar
e não somente lembrar, mas relembrar. O que fazemos na ceia, o que podemos fazer diariamente, trazer à memória o que pode nos dar esperança, relembrar ao nosso coração que Deus é mais forte do que a nossa luta, que Deus é mais forte do que as nossas fraquezas, que Deus é mais forte do que qualquer conjuntura social e econômica aqui na terra, e que Deus é mais forte até mesmo do que os meus e os seus pecados. Deus é mais forte do que a nossa família, Deus é mais forte do que os deuses aqui da terra, Deus é maior e mais forte do que tudo. Podemos lembrar e relembrar ao nosso coração isso, uma doxologia a Deus. E ele termina dizendo: cantai louvores ao Senhor. Quando ele está dizendo aqui cantai, ele não está falando assim como quem está resmungando uma música ou assoviando, ou quando muitas vezes ficamos aqui no louvor, em pé, olhando como se estivesse assistindo a um filme no cinema e não cantamos, e não adoramos a Deus. Ou durante a nossa vida diária, ele está falando cantai. Ele poderia estar dizendo aqui também no verbo, no hebraico, como se nós estivéssemos compondo músicas, compondo poesias, cânticos a Deus, através dos instrumentos que Deus tem dado para a gente. Ele termina dizendo cantai, porque Deus fez grandes coisas. E ele usa a mesma expressão do versículo 4, yadar, no hebraico, quando ele diz tornai manifestos, ele fala saiba-se isto em toda a terra. John Piper, que é um autor muito querido e amado, grande parte dos evangélicos do Brasil, Estados Unidos, mundo afora, revolucionou lá na década de 80, não sei, a cultura da missiologia, da missão de Deus aqui na terra. Ele escreveu um livro chamado Alegrem-se os Povos. E nesse livro, John Piper diz o seguinte: a melhor maneira do povo de Deus proclamar o seu nome e o seu poder aqui é através da adoração. Isaías está falando isso, os salmos falam isso para a gente também. A igreja em Atos fala isso, porque a igreja vivia uma eterna doxologia ao Deus grande e excelso. Sabe por que as pessoas ao nosso redor têm conhecido pouco de Deus? Não é somente porque não falamos, porque você tem que perder a vergonha, porque você tem que falar, você tem que fazer isso, aquilo. Não, não é somente por isso. Conforme a Bíblia, é porque não vivemos uma vida de adoração a Deus. Porque quando adoramos, tornamos os seus feitos, a sua obra que foi feita na história e feita dentro de nós, conhecida aqui na terra, para que os povos, as pessoas ao nosso redor, que não conhecem a Deus, possam conhecer. Ele fala, saiba-se isto em toda a terra. Exulta e jubila, é a conclusão desse sermão. Exultar e jubilar não é resmungar cânticos, nem somente o domingo. Exultar e jubilar é gente que está vibrando por Deus, vibrando. Nós vibramos pelo nosso casamento, amém? Não é verdade? Nós vibramos por um emprego novo, nós vibramos pela chegada de um filho, nós vibramos por uma vitória na sua família, na sua casa. Nós vibramos por causa de um time de futebol ou da seleção brasileira quando é campeã na Copa. Nós vibramos por causa de coisas e mais coisas. Nós vibramos pelas coisas que acontecem na vida da gente. Mas essa doxologia termina dizendo assim: nós devemos também vibrar por aquele Deus que é maior do que tudo, por aquele Deus que construiu uma história que é maior do que todas as histórias aqui no mundo. Vibrar, exultar e jubilar, porque Ele é grande em toda a terra. Viver uma vida em que Deus é exaltado, Ele é jubilado, é forte, alegremente, alto, para que todos possam ouvir, com força e vigor, com alegria, e gente que tem
prazer em Deus. Jonathan Edwards, no século XVIII, falou que avivamento produz em nós, salvação, a obra de Deus produz em nós o seguinte: um coração prazeroso por Deus, desejoso por Deus, rendido a Deus, ao mesmo tempo uma disposição forte que é gerada dentro de nós para buscá-lo, para servi-lo aqui na terra. Prazer e disposição, alegria e vontade de viver para Deus, de viver uma vida que é uma eterna doxologia, a único que é digno de receber o louvor, a glória e a honra pelos séculos de séculos através da nossa vida. Viver uma vida se apoderando cada vez mais dessa salvação que é dentro de nós como uma fonte a jorrar para a vida eterna, eternamente. Isso quer dizer a cada dia que nós vivemos e acordamos aqui na terra com alegria, porque Deus nos salvou. Talvez você não vai ter um emprego novo, talvez você não vai ter um casamento, talvez não vai ter filhos, talvez você não vai conseguir ingressar numa faculdade, talvez você não vai ter dinheiro, talvez você vai ter um corpo assim padecido em doenças, talvez você e eu tenhamos muitas dificuldades e lutas. Mas nós podemos dizer: Deus é a minha salvação, nele confiarei, não temerei, com alegria eu vou cantar, eu vou exultar, eu vou viver para a glória do Senhor. Teologia, conhecimento de Deus e o Evangelho produzem em nós uma vida de adoração, de cântico e consagração ao Senhor. Vamos orar, se você puder fechar os olhos. Queria convidar o grupo de louvor aqui na frente. Pensa aí, reflete no seu coração. Como está a sua vida? Quando a gente fala vida de adoração, não estou falando como é que você está no culto, não. Somente isso, não. Porque o povo de Deus, na época de Isaías, prestava cultos a Deus. Mas Deus fala que não recebia aquele culto, porque vivia uma vida dividida, profanando a presença do Senhor. Mas como a salvação tem operado no seu coração? Como a salvação tem operado dentro de você? Dentro. Lá no seu trabalho, na sua casa, na nossa lida diária, talvez até com as maiores angústias que podem estar apertando a nossa alma, o nosso coração, como a salvação opera dentro de você. Isaías nos diz que a salvação produz doxologia em todo lugar, em todo e qualquer momento da nossa vida e da nossa história. Produz louvor e glória ao Senhor, que é grande no nosso meio. Senhor, nós estamos aqui rendendo a Ti, Senhor, todo o louvor e toda a glória, e pedindo por misericórdia. Ó Senhor, que o Teu poder, a Tua palavra, Teu Espírito, Senhor, nos constranja diariamente a Te buscar com alegria, a confiar e não temer, a seguir firme, a relembrar da graça, a cantar, a louvar,
a viver aqui na terra uma vida forte e vigorosa, porque o Senhor é a nossa vida, o Senhor é a nossa herança, o Senhor é a nossa salvação, o Senhor nos livrou da morte e do inferno. Oh Deus, e que isso seja conhecido aqui em Recife, pessoas possam se render ao Senhor, porque o teu povo te adora, te adora. Usa-nos, Senhor, se há áreas na nossa vida que estão necrosando, perdidas, secas, eu peço que o rio de vida que vem do teu trono e que é uma fonte renovável de salvação dentro de nós pela tua obra maravilhosa, Senhor, que esse rio passe e traga vida, traga libertação, traga restauração, conversão. Ó Deus, que o vale de ossos secos se levante e viva uma vida forte como um exército que vence as batalhas não por causa da sua própria força, mas vence as batalhas por causa da adoração ao Deus forte, excelso, grande e poderoso, Senhor dos exércitos, nosso Pai, nosso Deus. Ó, flui dentro de nós com o teu rio e nos abençoa em nome de Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o teu grande amor, a comunhão profunda do Espírito seja sobre todos nós, o seu povo, hoje, para todos sempre. Amém.